Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana, trabalhando na cidade de Curitiba. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a dependência e o uso recreativo de medicamentos para facilitar a ereção. Então, gente, eu trouxe esse assunto para vocês hoje sobre o uso recreativo e a dependência de medicamentos que facilitam a ereção, porque é algo que a gente vê continuamente no consultório, quando a gente trata tanto homens jovens quanto homens mais velhos, que frequentemente, na maioria das vezes, já chegam ao consultório em uso desses medicamentos. Então vamos lá, vamos começar a falar inicialmente sobre a questão de por que, esse uso tão frequente e crescente de medicamentos como a tadalafila e a sildenafila, medicamentos que melhoram a ereção, né? São os medicamentos que são conhecidos mais pelo nome comercial dos medicamentos de referência, como o Viagra, o Cialis, o Levitra. Então, esses medicamentos, eles são medicamentos vendidos sem receita médica, então qualquer pessoa pode ter acesso na farmácia. E então existe um uso indiscriminado, e vamos falar um pouquinho aqui a respeito então dos problemas desse uso indiscriminado. Vou começar falando sobre os homens jovens, né? Rapazes aí abaixo de 30 anos, que desde que ali no final da adolescência, em que iniciam a vida sexual, até na faixa dos 30 anos, 1 em cada 5 desses rapazes que experimenta o uso de um medicamento para melhorar a ereção costuma entrar em uso contínuo, ou seja, ele faz um uso inicial para experimentação e depois ele começa a fazer o uso contínuo desse medicamento. Aí vocês vão perguntar, mas por que esses rapazes, esses meninos, esses homens tão jovens assim, precisam de medicamento para melhorar a ereção? Aí é que entra a primeira questão. Eles não precisam, na maioria absoluta dos casos, eles não têm necessidade. Só que com a liberação sexual, com as meninas assim, sexualmente mais agressivas, mais liberadas, mais experientes sexualmente, os meninos, frequentemente, quando eles iniciam a vida sexual, eles ficam inseguros. Eles vão sair para balada, saem para a noite, conhecem uma menina nova, as coisas acontecem muito rapidamente para chegar até uma relação sexual. Então os meninos começam a ficar mais inseguros, preocupados se a moça é mais experiente sexualmente do que eles, se elas já tiveram parceiros, outros parceiros que possam ter sido melhores ou que sejam melhores do que eles na cama. Então eles têm esse tipo de preocupação e então, como eu disse, é muito frequente a experimentação desses medicamentos e acaba ficando assim 20% aproximadamente em torno de 30 anos, até os 30 anos, do final da adolescência até os 30 anos, 1 em cada 5 acaba fazendo uso contínuo. E qual é o problema maior nesse caso dos jovens, né, quando o jovem faz uso desse tipo de medicamento? O problema maior é que quando o medicamento funciona bem, ele acaba se acostumando com a ideia de que boa parte do desempenho dele, ou uma parte importante do desempenho, se deve ao medicamento. Então ele começa a ficar inseguro para ter novas relações sexuais sem medicamento, e a consequência é que ele acaba fazendo uso, né? Quase todas as relações sexuais acabam fazendo uso. Obviamente que os meninos que são mais inseguros, que têm uma insegurança erétil, têm uma ansiedade de desempenho, vão fazer isso com muito mais frequência do que os que não têm. Então, assim, quando funciona, eles ficam com dificuldade de parar de usar por medo de não funcionar. E também, alguns desses meninos, eles acabam usando o medicamento como para dar uma espécie de uma turbinada na resposta sexual. Então a pessoa, ela até não tem ansiedade de desempenho, ela não tem essa insegurança, mas ela percebe que com o medicamento ele tem condições de ter uma ereção mais prolongada numa relação, ou até entre uma relação sexual e outra ele consegue se recuperar mais rápido, ou seja, o tempo de latência entre uma ejaculação e outra fica menor pela ação do medicamento e ele acaba
turbinando essa vida sexual com o uso de medicamento. E a consequência disso, uma das consequências principais, é que ele acaba ficando, principalmente os mais novos, que estão iniciando a vida sexual, né, ao invés deles desenvolverem sua segurança sexual, sua segurança erétil, naturalmente, como seria de se esperar, eles acabam ficando com uma dependência psicológica do medicamento. Então, acabam usando o medicamento como se fosse uma espécie de uma muleta. Né? Então, o menino fica inseguro, ele já desenvolve o início, ele começa a vida sexual dele com uma certa insegurança, e com o medicamento ele acaba não se dando a oportunidade de desenvolver aquela calma, aquela tranquilidade, de poder ir para uma relação sexual com segurança, e acaba ficando nessa muleta psicológica que o medicamento fornece. Quando a gente trata de homens mais velhos, acima de 30 anos, aí até 40% dos que experimentam o medicamento acabam fazendo uso contínuo. Então, e por que isso acontece, né? A gente falou que nos meninos, os meninos começam a vida sexual com uma certa insegurança, as meninas agressivas, assim, mais diretas, mais objetivas sexualmente, buscando mais o orgasmo, buscando mais resultado na relação sexual, e os meninos ficam inseguros. E desses homens de 30 anos para cima, né, o que acontece que fazem tanto uso? Aí o motivo é outro. Aí a gente está falando de uma população que muitas vezes já esteve casado, vamos pegar ali 30, 40, 35, 40 anos de idade, às vezes está se separando, é algo que a gente vê muito no consultório, a pessoa está se separando, se divorciou, voltou para a vida de solteiro, começa a ter novas parceiras, frequentemente essas parceiras são mulheres mais jovens, e o homem que passou muitos anos casados, eu estou falando aqui de situações de consultório, às vezes que a pessoa passou 15, 20 anos casado e voltou para o mundo dos solteiros e se surpreende, né? Mais uma vez com essa agressividade sexual das mulheres, né? Que são muito seguras, já estão bastante experientes, liberadas. E daí esses homens também, na insegurança, eles começam a fazer uso. Só que até 40% desses homens acabam fazendo uso contínuo de medicamentos para facilitar a ereção. Né? E com isso, duas coisas são complicadas. Um homem que já tinha uma certa segurança sexual, uma certa segurança erétil, ele começa a usar um medicamento e acaba desenvolvendo uma insegurança. Né? Um homem que já era seguro acaba ficando um pouco inseguro, porque começa a usar essa muleta do medicamento com muita frequência, o que gera insegurança. Então, esse é um dos grandes problemas, né, quando a gente fala de homens mais velhos. A segunda questão é assim, se a gente pegar esse homem e levar para uma idade acima de 50 anos, é quando costumam começar a aparecer com mais frequência as disfunções sexuais, principalmente a disfunção erétil, causada por algum motivo orgânico, né, causada por alguma doença. Por exemplo, diabetes de muitos anos já de evolução, uma doença vascular, hipertensão, uso de medicamentos para tratar hipertensão e por aí vai. Tem muitas causas possíveis, né? Muitas coisas que podem influenciar a resposta erétil a partir dos 50 anos. E como esses homens ficam fazendo uso contínuo do medicamento e quando eles têm resposta sexual adequada, tem uma boa ereção com o medicamento, e isso às vezes pode mascarar algum problema de saúde que está interferindo, está começando a interferir na ereção, que precisa ser tratado e que não está sendo observado. Um exemplo clássico hoje em dia, para que vocês tenham uma ideia, muitas vezes a perda da ereção, ou melhor, uma ereção mais fraca, a pessoa perceber que está tendo dificuldades eréteis, pode ser o primeiro sinal de que a pessoa está com problema cardíaco, né? Que a pessoa está desenvolvendo ali uma doença coronariana, que precisa ser vista, precisa ser avaliado, tratado, mas que com o uso do medicamento e as ereções acontecendo, muitas vezes o homem não percebe ou retarda muito para perceber isso, e é algo que muitas vezes pode ser algo que pode colocar a vida desse homem em risco por não ter percebido que tem outros problemas que precisam ser vistos, né? Então, o medicamento ele também pode mascarar algum problema que está surgindo nessa faixa etária acima dos 50 anos e
e isso mais válido principalmente para os homens que não têm o hábito de fazer um check-up periódico, anual, de fazer consultas, né? Ter um segmento, um acompanhamento médico de saúde, eles ficam mais em risco dessa condição. E uma outra coisa importante é que, por mais que um homem use um medicamento para facilitar a ereção, se ele fica muito ansioso antes de uma relação sexual, como é o caso dos meninos que estão iniciando a vida sexual e nas primeiras relações com uma nova parceira acabam ficando muito ansiosos, o que acontece é que eles, nessa ansiedade, eles acabam liberando muita adrenalina na circulação. E a adrenalina ele acaba tendo um efeito antissexual, prejudica a ereção e a adrenalina é tão importante, é tão potente, que ela pode simplesmente derrubar a ereção mesmo sob o uso de medicamentos para facilitar a ereção. E aí tem um outro problema, né, que é quando o menino, ou até um homem mais velho, ansioso, preocupado, com medo de falhar na relação sexual com uma nova parceira, ele faz uso do medicamento e não tem uma ereção boa, ou sequer ele consegue ter a ereção, aí ele fica, o homem mais velho fica preocupadíssimo, né, achando que tem um problema mais grave, e o menino que está iniciando a vida sexual também fica cheio de pensamentos e preocupações, achando que tem algo errado, algo com ele não está normal, que ele é anormal, que ele escutou os amigos comentando que funcionam bem sexualmente, que fazem uso de medicamento funcionam melhor ainda e com ele isso não acontece. Então aí ele começa a inculcar, colocar um monte de ideias, de crenças na mente dele de que ele não funciona, de que ele tem problema sexual, de que alguma coisa está errada com ele. E muitas vezes a única coisa que acontece é que ele não teve o tempo de desenvolver essa segurança sexual e já começou a vida sexual de um modo que gera muita insegurança. Então, assim, resumindo essa história, tanto homens já com uma certa idade, digamos assim, a partir dos 30, 40 anos, que já não são meninos, né? Quanto os meninos podem ter problema por uso desses medicamentos. E eu ainda nem citei aqui, né, os efeitos colaterais desses medicamentos, que todos os meninos, homens que usam, conhecem bem, né, como rubor facial, dor de cabeça, dor muscular pela perna, náusea, né, enjoo, então alguma alteração visual, às vezes alguma alteração auditiva, e o principal problema é quando o homem faz uso de nitrato, né, quando o homem faz um tratamento sob uso de nitrato para angina e acaba fazendo uso desse medicamento sem orientação, que pode levar o homem a ter um problema cardíaco grave, um evento agudo cardíaco, né? Então, não é brincadeira, é um medicamento, né? Esse medicamento deveria ter a exigência, né, de uma receita médica, de uma avaliação médica prévia ao uso, seja menino, seja homem mais velho, mas a venda é livre, o que complica bastante, né? Qualquer um chega na farmácia e compra esse medicamento sem receita, e tudo isso acaba fazendo com que meninos mais novos comecem, às vezes, a vida sexual de um modo enviesado e homens mais velhos acabem se tornando dependentes de medicamento para melhorar a ereção por insegurança, por estarem, né, como eu comentei, com parceiras mais novas, iniciando uma nova vida sexual. E como é que lida com isso, né? Qual é o tratamento para isso? O tratamento muitas vezes, bom, em primeiro lugar, tem que ser com um profissional especialista em sexualidade, né? Sexualidade humana. Não adianta ser qualquer profissional, não adianta você ir no psicólogo que não conhece, não tem experiência e formação em sexologia, não adianta você ir ao psiquiatra que não tem formação e experiência em sexologia, o mesmo vale para o urologista, né? Tem que ser um urologista que trabalhe com sexualidade humana, que geralmente é o andrologista. Então, procurar o profissional, muitas vezes tudo que essa pessoa vai precisar é de um aconselhamento, de uma orientação, mas isso tudo, é óbvio que antes disso vem uma consulta bem feita, uma escuta bem feita, uma consulta detalhada, para que se entenda bem o contexto em que o problema acontece. Às vezes uma simples orientação, explicação, uma coisa que a gente chama assim de uma psicoeducação ali para essa questão sexual pode ser o suficiente.
às vezes pode precisar, normalmente é importante avaliar se o homem é um homem ansioso, se tem outros problemas psiquiátricos, psicoemocionais, como uma depressão, algum transtorno de ansiedade mais importante, uma ansiedade de desempenho sexual que precisa ser tratado e, dependendo da situação, talvez uma terapia sexual para facilitar, né, que o homem ganhe mais segurança, e aí o profissional experiente, acostumado a tratar essas situações, que não são incomuns de o homem vir para o consultório, né, a gente atende muito esse tipo de situação. O homem vem buscando se livrar da dependência. Ele não quer mais ter que ficar usando direto, ele não sabe se ele precisa ou não, então ele precisa que alguém o auxilie nesse processo. Então isso é uma coisa muito procurada, que a gente atende muito, né? Todos os profissionais que atendem a sexualidade masculina certamente têm esse tipo de demanda no consultório. Isso pode ser feito desde que bem orientado, bem trabalhado, dá para ir fazendo a retirada até que o homem perceba que não há necessidade e adquira a necessária segurança. Ok? Então, o resumo foi uma passada rápida sobre esse assunto. Espero que tenha sido útil. Se você gostou do vídeo, deixa o seu clique ali, deixa o seu like para nós, que ajuda bastante a erguer o canal aqui, né? Ajuda, anima a gente também a levar mais informações úteis para mais pessoas. Se gosta de assuntos de saúde mental, desenvolvimento pessoal, sexualidade, qualidade de vida, se inscreva no canal, me acompanhe aqui toda semana. A gente sempre procura trazer um vídeo que seja interessante, de um assunto que seja bastante útil, né? E não deixem de colocar seus comentários e também, se tiver algum assunto específico que queiram que a gente traga aqui, né, faça a sua sugestão, que na medida do possível a gente procura atender. Ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.